Olá, sejam bem-vindos! Pensem numa coisa, uma mensagem escrita, aparecendo numa folha de papel que estava em branco, sem que ninguém sequer tocasse nela. Ou, sei lá, ouvir uma voz super clara numa sala onde não tem mais ninguém. Parece coisa de filme, né? Pois é. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar em dois fenômenos que, olha, desafiam a nossa noção de realidade: a escrita direta e as vozes do além. E vamos ver como, conforme o entendimento do Espiritismo, esses eventos tão extraordinários poderiam de fato acontecer. Então, vamos direto ao ponto central que instiga tudo isso. É possível mesmo uma mensagem surgir assim, do nada, num papel, sem caneta, sem mão, sem impressora, sem nada? Essa pergunta é exatamente o que a gente vai investigar hoje. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender o que é essa tal de escrita direta. Logo depois, vamos encarar a dúvida mais óbvia de todas. Isso não seria só uma fraude? Depois a gente entra na parte mais teórica sobre como isso funcionaria, passa para o fenômeno das vozes e, para fechar, vamos ver como seria possível diferenciar uma manifestação genuína de uma simples ilusão. Ok, vamos lá. Nosso primeiro tópico, a escrita direta. Conforme o entendimento do Espiritismo, esse fenômeno tem um nome, digamos, mais técnico: pneumatografia. E o que raios isso significa? Bom, a ideia é que um espírito poderia escrever uma mensagem sem precisar usar a mão de uma pessoa, sem pegar um lápis, sem nenhuma intervenção física que a gente consiga ver. A escrita simplesmente, apareceria ali no papel. E aqui, atenção, temos um ponto crucial. É muito importante não confundir pneumatografia com psicografia. A psicografia é bem mais conhecida, né? Nela, o espírito usa a mão de um médium que serve como uma ferramenta para escrever. Já na pneumatografia, que é o nosso foco aqui, o negócio é direto, não tem intermediário humano nenhum na jogada. Claro, a primeira coisa que qualquer pessoa mais cética pensa quando ouve isso é: ah, isso aí é truque, com certeza. E o mais interessante é que o próprio Espiritismo encara essa questão de frente, sem rodeios. De acordo com essa linha de pensamento, o uso de truques, como aquelas tintas invisíveis que aparecem com o calor, é sim uma possibilidade real. Admite-se que charlatões existem e sempre existiram para enganar os outros. A existência de fraude é um fato. Mas aí vem o contra-argumento de Allan Kardec, que é, vamos combinar, genial na sua simplicidade. Ele questiona: o fato de venderem vinho falsificado por aí significa que não existe vinho puro? A existência da cópia, da imitação, não anula a existência do original. Na verdade, a lógica é até o contrário. A cópia só existe porque existe um original para ser copiado. Certo. Então, vamos supor, só por um instante, que um fenômeno desses possa ser genuíno. A pergunta de R$1 milhão é: como? Como é que algo que a gente entende como imaterial, um espírito, conseguiria criar algo tão físico, tão concreto como uma escrita no papel? E é aí que o mistério fica bom. No começo, a teoria era que o espírito talvez pegasse um lápis e o movesse de forma invisível, mas logo perceberam que a escrita aparecia mesmo quando não tinha nenhum lápis, nenhuma caneta por perto. Então, de onde veio a tinta? De onde saiu o grafite que formou as letras? E é aqui que a explicação espírita se torna realmente fascinante. A teoria é que o espírito não usa os nossos materiais. Ele cria a própria matéria. Como? A ideia é que ele retira os componentes básicos do que é chamado de elemento primitivo universal e, usando só a força da sua vontade, ele molda esse elemento para criar tinta ou grafite ali na hora. Agora, vamos mudar de sentido. A gente sai do que se vê e vai para o que se ouve. Porque se um espírito pode, em tese, manipular a matéria para escrever, será que ele também conseguiria manipular o ar para criar sons? Essa pergunta nos leva direto para a pneumatofonia. Pneumatofonia, em resumo, é um nome que se dá para as vozes dos espíritos. É o fenômeno de ouvir palavras, frases claras, que simplesmente não vêm de nenhuma fonte física que a gente consiga identificar no ambiente. E segundo essa doutrina, a pneumatofonia pode acontecer de duas maneiras bem diferentes. A primeira é uma voz interior, que parece que ecoa dentro da nossa própria consciência. Pense nela como um pensamento muito, muito claro, mas que a gente sabe que não é nosso. A outra é a voz exterior, que soa nítida, articulada, como se alguém estivesse literalmente falando do nosso lado, mesmo quando não tem absolutamente ninguém ali. E assim como na escrita, a gente chega naquela mesma questão de sempre: a autenticidade. Como é que se sabe
se um som estranho é mesmo uma manifestação espiritual ou se é só um som estranho. E aqui, o próprio Espiritismo faz um alerta bem importante. É preciso ter muita cautela. Um simples zumbido no ouvido, por exemplo, quase sempre tem uma causa física, fisiológica, e não deveria ser confundido com uma voz espiritual. O ponto é, nem todo som que a gente não explica de primeira tem uma origem oculta. Então, qual é o divisor de águas? É a inteligência por trás do som. Aquela voz manifesta um pensamento claro? Ela responde a uma pergunta? Parece ter um propósito? Se for possível estabelecer um diálogo, mesmo que rapidinho, essa seria a maior evidência de que a causa não é o acaso, e sim uma intenção. E a gente termina com uma reflexão poderosa. A base para tudo isso que a gente viu hoje, segundo o Espiritismo, é uma ideia bem radical. A de que o pensamento pode agir diretamente sobre a matéria. Se isso for mesmo possível, pensem bem. Que outros mistérios do nosso universo essa ideia poderia começar a explicar? Por enquanto, essa pergunta fica no ar.